Olá, meus alunos, tudo bem? Professor Gustavo Salles, vamos dar seguimento aqui ao nosso curso? Então, observe que no bloco passado eu estava comentando em relação às fontes do direito administrativo. E aí eu demonstrei para vocês as principais fontes, fiz o comentário em relação à fonte primária, que também pode ser chamada de fonte direta, que essa obriga ao segmento por parte da administração pública. Já em relação às fontes secundárias, que eu chamo de fontes indiretas, que são mecanismos de interpretação, integração, que servem para orientar a atuação da administração pública. Então, essas são chamadas de fontes secundárias: jurisprudência, doutrina e costume, e a fonte primária seria as leis. Então, em cima disso, a gente vai fazer alguns comentários e aprofundar um pouquinho mais em relação a esse tópico que está no nosso edital da FGV para a nossa prova do exame da ordem. Vamos lá, vamos para cima. Olha só. Leis. Quando você considera leis, você tem aqui a estrutura da hierarquia das normas. Deixa eu colocar aqui, olha só. A estrutura da hierarquia das normas. Lá no topo, você tem a Constituição. Abaixo da Constituição, você tem as leis. Aqui ainda você tem as normas supralegais. E aqui você tem os atos de caráter normativos. Quando você considera essa pirâmide inteira, significa que você está levando como base a lei em seu sentido amplo. Então, ou seja, o que é a lei em sentido amplo? Ela vai desde o topo, aqui da Constituição, até a sua base. Então, sempre quando você fala leis do direito administrativo, a primeira coisa que você lembra é lei no seu sentido amplo. Segunda coisa que você considera são as leis, obviamente, brasileiras, né? Mas a gente coloca aqui, leis brasileiras. Mas lembrando que alguns tratados internacionais, desde que recepcionados, também serão considerados fontes do direito administrativo. Lei é chamada de fonte primária, ou também posso chamar de fonte direta. É importante gravar isso aqui. E lembrando que a fonte, ela obriga, ela não tem o caráter de orientação. Muito importante você gravar isso. Então, são os preceitos normativos do ordenamento jurídico, sejam eles regras ou também sejam eles princípios. Porque você tem normas do tipo regras e normas do tipo princípio. Normas do tipo regras são comportamentos concretos e normas do tipo princípios são mandamentos de otimização, de orientação, mas que dentro do nosso ordenamento jurídico são encarados como se fossem leis nesse sentido, uma vez que a desobediência a um princípio gera uma certa ilegalidade. Aí você considera também a Constituição, tá? A Constituição, as leis, tá? Todo o bloco de legalidade do artigo 59 e os atos normativos editados pelo Poder Executivo para dar fiel execução às leis, ou seja, os seus decretos. Agora, qual é o detalhe que você tem que estar muito atento? Você considera as leis no seu sentido amplo, então significa que essa é a carga semântica de orientação do direito administrativo como fonte primária. Ok? Mas você tem outras fontes do direito administrativo que são chamadas fontes secundárias. Vamos observar quais são as chamadas fontes secundárias. A primeira que eu apresento para vocês é a jurisprudência. A jurisprudência são reiteradas decisões no mesmo sentido. Veja, o Poder Judiciário decide que, de repente, uma pessoa que tem visão monocular, ela tem direito subjetivo a concorrer às vagas com pessoa com deficiência. Então, agora você tem várias decisões nesse mesmo sentido, então aí vai ser editado por parte dos tribunais, uma jurisprudência. Porque, veja, não foi uma decisão isolada, foram várias decisões no mesmo sentido. Então, a visão monocular é um caso consagrado pela uma súmula, inclusive do STJ, salvo engano, a 377, que destaca que ela é legítima a concorrer às vagas com pessoa com deficiência. A mesma coisa eu posso afirmar para você que uma vez que você foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, você tem o direito subjetivo à nomeação. Então não foi uma decisão isolada por parte do Poder Judiciário, foram várias decisões nesse mesmo sentido, para a mesma causa de pedir, que veio concretizar o entendimento sedimentado por parte dos tribunais, que isso é uma jurisprudência. Então lembre sempre que uma andorinha só, ela não faz verão. Eu preciso ter o quê? Várias e todas no mesmo sentido, para a mesma causa de pedir, para que seja concretizado uma jurisprudência. Jurisprudência, ela é uma fonte secundária, ela é uma fonte indireta, que ela orienta a atuação da administração, ela não obriga.
Então, se na questão de prova afirmar que a jurisprudência obriga a administração pública, está errado, porque jurisprudência é fonte secundária, jurisprudência é uma fonte indireta do direito administrativo. Agora, muito cuidado que você tem a figura da chamada súmula vinculante. A súmula vinculante, ela veio num momento muito interessante, onde o STF ele chama para si algumas matérias que estão tendo multiplicação de processos, que tem uma repercussão geral. Então ele fala o seguinte: opa, para todos os processos, deixa eu decidir. Quando eu decidi em relação no plenário, quando a gente vê qual é o entendimento em relação a esse caso concreto, a partir da nossa decisão, todos os órgãos do Poder Judiciário e toda a estrutura da administração pública, direta e indireta, fica vinculada à nossa decisão. Então, nesse sentido, você tem por parte do Judiciário a figura da súmula vinculante. Salvo engano, ela está prevista no artigo 103A da Constituição Federal. Então, o que eu quero que você fique atento? Jurisprudência, ponto. Pode ser editada tanto pelo STJ, pelo STF, pelos tribunais de primeira instância, segunda, todos. Inclusive o Tribunal de Contas, que não é órgão do Poder Judiciário, mas ele tem as suas jurisprudências próprias. Ponto final. Então, jurisprudência, várias decisões no mesmo sentido. Jurisprudência é fonte indireta do direito administrativo, então ela não obriga ninguém. Mas você tem a figura da chamada súmula vinculante, que é editada exclusivamente pelo Supremo. A súmula vinculante, você tem um tratamento diferenciado para ela. A súmula vinculante, a gente vai gravar ela como fonte primária do direito administrativo, uma vez que ela tem um caráter impositivo, o caráter vinculante. Então, se ela tem esse caráter vinculante, eu não posso classificar ela como simplesmente uma fonte secundária, uma fonte de orientação. Então, fique atento que súmula vinculante, apesar de algumas divergências, para a nossa prova da FGV, para a fundamentação da doutrina majoritária do direito administrativo, a gente vai classificar, devemos classificá-la como fonte primária do direito administrativo, porque a súmula vinculante obriga. A jurisprudência normal orienta. Não à toa que a prática do nepotismo, que era consagrada dentro da estrutura da administração pública, uma administração pública do tipo patrimonialista, aquela confusão patrimonial, o que é meu, o que é do Estado, corrupção, indicação de parentes para ocupar cargo em comissão, função de confiança sob sua subordinação, foi editada a chamada súmula vinculante número 13, que veda essa prática do nepotismo. Então, veja, nesse momento eu não estou falando de uma jurisprudência normalzinha, eu estou falando de uma súmula vinculante. Então, essa a gente classifica como fonte primária. Uma coisa interessante também, que caiu na prova da Defensoria do Estado do Paraná, salvo engano, é o seguinte: olha, eu vou só comentar com vocês a doutrina, e aí eu vou fazer essa pergunta para vocês que estão em casa, em relação à prova da Defensoria Pública do Paraná. Então, as principais informações que eu tenho que ter em mente em relação à jurisprudência: várias decisões no mesmo sentido, trata-se de uma fonte secundária do direito administrativo, de grande importância para a consolidação desse ramo, inclusive diante das lacunas legais. Se houver súmula vinculante, artigo 103, a jurisprudência será uma fonte primária e vinculante da administração. Então, veja, para ser classificado como fonte primária e vinculante, somente a súmula vinculante. Ok? E outra coisa que eu quero destacar para vocês, que tanto a jurisprudência quanto a doutrina podem influenciar na criação de leis. Bacana? Tanto que tinha a súmula 473 do STF. A súmula 473 ela fala do exercício da autotutela, que lhe permite à administração pública anular os seus próprios atos, quando derivados de vício, que os tornem ilegais, porque deles não vão se originar direitos, ou revogá-los por aspecto de conveniência e oportunidade, respeitando em ambos os casos a apreciação do Poder Judiciário. Então, essa súmula ela teve uma edição tão forte que, quando foi editado a Lei 9784/99, no seu artigo 53, trouxe esse texto da súmula vinculante, da súmula do STF, da súmula 473. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Uma fonte secundária pode influenciar a criação de uma lei nesse sentido. Pode vir uma norma posta porque foi influenciada pela carga semântica de uma jurisprudência, de uma doutrina, ou até mesmo de um costume, que seriam as chamadas fontes secundárias. Então, acompanhe aqui. Doutrina também é uma fonte secundária. Trata-se da lição dos estudiosos dessa ciência, ensejando a formação teórica para justificar a atuação da administração pública, podendo também influenciar na elaboração de novas regras, como também no momento do julgamento dos processos administrativos, por exemplo. Então, sempre quando você pensar na jurisprudência, lembre de reiteradas decisões do Poder Judiciário no mesmo sentido.
Quando você lembrar dos estudiosos, lembre dos seus livros, daquelas doutrinas pesadas que você estudou na época da faculdade. Você que é fã de penal, Klaus Roxin é um doutrinador. Quando você é fã em relação ao direito administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello, entre outros célebres dessa matéria. Agora, qual é o detalhe da prova da Defensoria Pública do Paraná? Olha o texto da questão, ele falava basicamente o seguinte, que quando eu tenho reiteradas decisões na mesma causa de pedir, você tem uma jurisprudência. Esta que tem um caráter universal. E quando você tem desses teses, ensaios, pesquisas elaborados pelos estudiosos, você tem a doutrina, que tem um caráter regional. Então, resumindo a pergunta, ele falava que a jurisprudência tem um caráter universal e que a doutrina tem um caráter regional. Observe que eu gosto de estudar, de repente, utilizando o direito alemão. Faço uma pesquisa em relação ao direito alemão. E quando eu estou fazendo a pesquisa em relação ao direito alemão, eu estou estudando pelos livros. Da mesma forma que eu posso pegar um livro de Alexis, eu posso pegar um livro de Dwork. Então, nesse sentido, eu estou falando de doutrinadores do mundo inteiro. Então, a doutrina tem o caráter universal. Agora, quando eu quero embasar o meu habeas corpus, no intuito de impetrar ele para libertar um cliente que está tendo cerceado o seu direito de locomoção, opa, vai pegar uma decisão do TJ do Japão, não vale não. Como base do ordenamento jurídico, tem que pegar a decisão do TJ de São Paulo, TJ do Rio de Janeiro, TJ do Distrito Federal e territórios, ou seja, a doutrina tem o caráter universal, ao passo que a jurisprudência tem o caráter regional. Fique atento em relação a essa afirmativa, questão fantástica de defensor público do Estado do Paraná, ok? Agora, princípios gerais do direito. Esse que eu falei para vocês que existe uma certa divergência. Ninguém deve ser punido sem ser ouvido previamente. Então, isso é um princípio geral do direito. São normas não escritas que servem como base, configurando como vetores genéricos que informam o ordenamento do Estado sem previsão legal expressa, tá? Há divergência, mas a gente comenta. Agora, quando você falar em relação aos costumes, fique atento em relação a duas observações do costume. Primeiro, o costume também é norma não escrita, só que o costume, para ter aplicabilidade dentro do direito administrativo, ele tem que respeitar o que eu chamo de RUCO. O que é o RUCO? R, uma aplicação reiterada. O U tem que ter um caráter uniforme, tá? Uniforme, você não vai enxergar um comportamento diferenciado, contínuo por parte da administração pública, todos estão tendo o mesmo comportamento, e você tem uma convicção que seja obrigatório. Então, o R de reiterado, U de uniforme, C de contínuo e o O com a convicção de obrigatoriedade. Mas sempre quando você lembrar do costume, veja, você segue o chamado princípio da legalidade, onde você só há de fazer aquilo que tem previsão em lei. Então, com base no princípio da legalidade, cada vez mais o costume está sendo deixado de lado. Porque se você está num Estado de direito, num Estado democrático de direito, veja, você segue o que tem posto, positivado, você segue o que tem previsão legal. E essa previsão legal vale tanto para vocês, administrado, quanto para o Estado. Todos estão sujeitos ao regramento estatal, todos estão sujeitos ao regramento das leis. Mas, apesar do desuso, ele tem aplicabilidade sim. Então, muitas questões costumam afirmar que o costume não é fonte do direito administrativo. Errado, porque ele é uma fonte sim do direito administrativo. Mas o costume nunca poderá ser contra a lei. Ele nunca poderá ser contrário às leis. Isso é fundamental você gravar em relação a isso. Então, resumindo esse tópico das fontes do direito administrativo, que é um tópico que está no nosso edital, que a gente tem que vencer, eu vou corrigir algumas questões trabalhando em relação às características dos costumes, mostrando como a FGV cobra isso em prova. Então, tudo isso tem que estar pincelado, anotado, destacado nas suas informações do material. E o principal que eu chamo a atenção, fonte primária, lei no seu sentido amplo, considerando desde a Constituição até a base. Além das leis, você considera a súmula vinculante. Repare, a súmula vinculante não é uma lei, é uma jurisprudência editada pelo Supremo, mas que ela, depois da sua publicação nos meios oficiais, se torna obrigatória a sua obediência pela estrutura do Poder Judiciário, pela administração pública direta e indireta. Então, por ter esse caráter vinculante, ela não poderia ser classificada como uma mera fonte secundária, uma mera fonte indireta. Então, a súmula vinculante é considerada fonte primária. Algumas sentenças com decisões erga omnes também há o entendimento que deve ser classificado como fonte primária. E outra coisa interessante, falou fontes secundárias.
Jurisprudência, doutrina, costumes são as principais. Mas também tem a questão dos princípios gerais do direito. Agora, quando você fala jurisprudência, reiteradas decisões no mesmo sentido para a mesma causa de pedir. Jurisprudência não obriga ninguém, orienta, bacana, porque é uma fonte indireta do direito administrativo, pode influenciar na criação de leis. Doutrina são ensaios, teses elaborados pelos estudiosos do direito administrativo, que podem servir inclusive para a influenciação de criação de leis nesse sentido. E costume são normas não escritas, mas diante de algumas lacunas, desde que não sejam contra-legem, contrário às leis, poderão ter a aplicabilidade do direito administrativo. Caráter reiterado, uniforme, contínuo e com a convicção da sua obrigatoriedade. Ponto final. Consegui encerrar esse tópico dos costumes da administração pública. Agora a gente vai para um tema relevante que despenca na nossa prova, que seria os princípios do direito administrativo. Quando eu falo de princípios, observe o texto que eu trouxe de Alexis para a gente conversar sobre os princípios. Os princípios são mandamentos de otimização, que se caracterizam pelo fato de poderem ser cumpridos em diferentes graus. A medida imposta para o cumprimento do princípio depende, primeira coisa que eu considero, das possibilidades reais, fáticas, extraídas das circunstâncias concretas. Segundo, da possibilidade jurídica existentes. Então, observe aqui comigo. Primeira coisa que você vai destacar. Princípios expressos são aqueles com previsão no artigo 37, caput da Constituição Federal. Então, observe que todos os poderes da União, Estados, DF, município, da estrutura da sua administração pública direta e indireta, deverão ter obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e com o advento da emenda à Constituição 19 de 98, foi acrescentado de forma expressa ao texto constitucional o princípio da eficiência. Eu vou trabalhar com vocês primeiro as palavras-chave em relação a cada um desses princípios. Eu vou mostrar como isso é cobrado em prova e o principal, as exceções relacionadas a esses princípios e os mecanismos de otimização para o cumprimento desses princípios. Muito detalhe, muita observação, então fique atento como eu vou desenvolver com vocês. Vamos lá, vamos para cima. Uma coisa que é importante eu destacar, que quando você fala princípios expressos, eu quero que você grave esse mnemônico. Esse mnemônico é velho, é antigo, até quem não está estudando por exame da ordem já conhece esse princípio. É o LIMP, o L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. O E que foi acrescentado ao texto constitucional de forma expressa com o advento da emenda 19 de 98, que fez a reforma da administração pública, a reforma do Estado. Bacana? Nesse momento da emenda 19 de 98, o prazo para adquirir estabilidade passou de 2 para 3 anos. O princípio da eficiência, que antes não estava expresso, veio de forma expressa no texto constitucional. Então, uma perguntinha interessante, simples, mas que é recorrente, é falar que o princípio da eficiência está expresso ao texto constitucional desde 1988. Errado, porque ele foi acrescentado ao texto constitucional em 1998, e não no ano de 88, no ano da promulgação da Carta Magna. Então, vamos lá, preste atenção. Em 1991, um agente policial da Polícia Rodoviária Federal, ele foi chamado para uma ocorrência. Quando ele chegou nessa ocorrência, 2 pessoas que estavam no banco de trás morreram. E ele observou que eram 2 crianças muito bonitinhas que tinham morrido. Mas morreram por quê? Ausência de cinto de segurança. Então é correto afirmar que no primeiro dia de trabalho desse agente público, ele reparou a importância do cinto de segurança, que de repente se essas 2 crianças estivessem com cinto, estariam vivas hoje em dia? Então no outro dia ele foi trabalhar. E no outro dia que ele foi trabalhar, ele reparou que as outras 3 crianças agora, que estavam no banco de trás, estavam sem cinto. Repare que a gente está em 1991, de volta no túnel do tempo. Então a minha pergunta é, em 1991, já existia lei dizendo que o cinto era obrigatório? Não existia. Então a minha pergunta é, poderia esse agente policial, sabendo a experiência dele, a importância do cinto, ele poderia orientar os pais no intuito de colocar o cinto nas crianças? Poderia orientar? Sim. Mas ele poderia multar? Não. Por que ele não poderia multar? Porque não existia lei nesse sentido. Agora vamos lá, tempos atuais. 2018. Hoje ele parou, ele ainda está nativo, ele parou. E quando ele olhou no banco de trás, uma criança sem cinto. Eu pergunto, agora, com base no princípio da legalidade, que já existe lei, esse agente público, ele pode multar esse pai que não botou o cinto na sua criança? Pode? Deve.
Então veja que a carga semântica muda muito. Se você fala pode, significa que ele pode ou não mudar. E eu estou falando que ele deve mutar. E se eu falei que ele deve mutar, significa que é uma vinculação, é uma imposição, porque o agente público ele se encontra subordinado à lei. Ele só pode agir se existir previsão legal. Nós, particulares, que seguimos o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que temos autonomia de vontade. A gente só deixa de fazer alguma coisa em virtude de lei. Diferentemente do agente público, que só faz alguma coisa em virtude de lei. É uma subordinação à lei, enquanto o particular tem autonomia de vontade. Se a lei não proibir, ele pode fazer. Diferentemente do agente público, que só faz aquilo que tem previsão em lei. E quando existe a lei, ele não pode exercer, ele deve exercer aquilo que está previsto em lei. 3 observações em relação ao princípio da legalidade. Primeiro, não posso confundir o princípio da legalidade com o princípio da reserva legal. Legalidade, subordinação da lei em relação aos agentes públicos. Reserva legal são determinadas matérias previstas dentro da estrutura constitucional que, de repente, a própria Constituição falou, ó, a criação de órgãos, a extinção de órgãos só pode ser feita por lei. Esse é o princípio da reserva legal. A criação de autarquias só por lei específica. Quando você vem disciplinar a área de atuação das fundações públicas, tem que ser por lei complementar. Isso é o princípio da reserva legal. Não confunda princípio da legalidade com o princípio da reserva legal. Segunda observação, a diferença do princípio da legalidade dos particulares para o princípio da legalidade dos agentes públicos. O princípio da legalidade dos particulares, autonomia de vontade. O princípio da legalidade dos agentes públicos, subordinação à lei. E a terceira observação são as 3 exceções ao princípio da legalidade. Veja que eu posso criar um órgão por medida provisória, então isso é uma exceção ao princípio da legalidade, mas veja, tem que estar presente os pressupostos do artigo 62 da Constituição. Relevância e urgência, não sendo matéria reservada à lei complementar, tranquilo? E as outras 2 exceções ao princípio da legalidade, estado de sítio e estado de defesa. Ponto. E outra coisa interessante, que se o ato foi praticado de forma contrária à lei, esse ato é ilegal e ele deve ser anulado. Impessoalidade, você vai lembrar no sentido que você não pode beneficiar, você não pode prejudicar ninguém, porque a impessoalidade ela tem 2 vertentes. A vertente interna significa na atuação do agente público, no intuito de não favorecer, não prejudicar ninguém. É um tratamento igual, igualitário, todos devem ser tratados de maneira igual. Mas lembrando que esse aspecto da impessoalidade, ele vai admitir uma exceção desde que exista previsão em lei. O artigo 5º-A da Lei 8666/93, que é a Lei de Licitações e Contratos, destaca que, no âmbito das licitações, empresas públicas e empresa pública não, empresa de pequeno porte e microempresa devem ter tratamento privilegiados na licitação. Então veja que a própria Lei 8666, no artigo 5º-A, fala que EPP e ME devem ter um tratamento privilegiado. Então, se tem previsão em lei, sistema de cotas para as pessoas com deficiência, para os negros em concurso público, tudo isso seria exceção à impessoalidade. Segunda vertente da impessoalidade, que é essencial a gente gravar, é o aspecto da vedação à autopromoção pessoal. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal é de leitura obrigatória. Lá vai estar descrito que as publicidades oficiais têm que ter caráter educativo, informativo, dela não podendo constar nomes, símbolos, imagens que venha caracterizar uma autopromoção pessoal. Esse parâmetro da impessoalidade é uma vertente do princípio republicano, no sentido de você desfigurar a figura da pessoa física do Estado. Então vamos imaginar que eu sou o governador do Distrito Federal, faço a construção do maior hospital público do Brasil. Foi o Gustavo, o governador, que fez isso aqui? Não, foi o Estado. Então você não imputa aquilo que é feito ao agente, e sim ao Estado. Teoria da imputação volitiva. Seja os atos positivos, seja os atos negativos, você não imputa a pessoa física, e sim ao Estado. Parâmetro republicano, parâmetro do princípio da impessoalidade. Essencial gravar isso. Bacana? Quando você falar em moralidade, é o mais fácil. Você tem que agir com ética, com boa fé, com honestidade. Você tem que agir principalmente com probidade, porque se você fere o seu dever de honestidade com a administração pública, você se incorre num ato de improbidade administrativa. Com base no artigo 37, parágrafo 4º, o agente público que pratica um ato de improbidade está sujeito ao ressarcimento, indisponibilidade, suspensão dos direitos políticos e perda da função. Fique atento que muitas questões vão falar que é cassação dos direitos políticos. Errado.
Porque no Brasil você não tem cassação dos direitos políticos. Você tem a perda, quando a pessoa perde o status de naturalizado, você perde também os direitos políticos, ou você tem a suspensão. Então, nesse sentido do ato de improbidade, é suspensão dos direitos políticos. Você me dá um minutinho, que eu volto com os outros princípios, que eu vou falar tanto dos princípios expressos, que faltam comentar, que seria publicidade e eficiência, e outros princípios que eu chamo de princípios implícitos. Não sai daí que eu já volto.